E fiquem atualizados com a notícia. Valmir Dias, o comunicador potência. Alô, boa noite Sobral, boa noite ouvintes da Rádio Educadora do Nordeste. Aqui quem fala é o Francinilson Mota, hoje aqui substituindo o nosso amigo Valmir Dias, que hoje tem uma programação pessoal, não foi possível de estar aqui hoje, mas graças a Deus nos deu essa oportunidade e estamos aqui para apresentar o programa Valmir Dias. Dizendo que é um prazer muito grande retornar aqui aos estúdios da Rádio Educadora do Nordeste e agradecer aqui ao nosso amigo Valmir Dias pela credibilidade, pela confiança, ele que fez a sua última entrevista, né, na sua última quarta-feira, o filho do Lourinho, né? Lourinho da Laça, que é uma pessoa muito especial, né? Que trabalha muito com essa questão da sociedade. É esse daí, é exatamente o nosso Edival Filho, exatamente, o Edival Filho, que é uma pessoa sensacional, uma bela de uma entrevista, foi assim um momento muito especial e o Valmir está de parabéns por esse momento. Mas hoje, meu caro Adelson Gomes, que é o mestre das carrapetas, quem está aqui com a gente é Edmilson Mendes Manfrini. E antes de apresentá-lo, obviamente, todos, né, que acompanham a Rádio Educadora do Nordeste certamente sabe quem é Edmilson Mendes Manfrini, mas deixa eu fazer aqui uma breve introdução, né, em relação ao Edmilson. E daqui a pouco o Fefeu vai estar aqui também, viu? Beleza. Nos ajudando aqui. Bom, o Edmilson Mendes Manfrini é um dos mais conceituados radialistas da região norte do estado do Ceará, e não dizer de todo o estado do Ceará e do Nordeste. Edmilson Mendes Manfrini já há muitos anos é radialista aqui em várias rádios da cidade de Sobral, seja aqui na Rádio Educadora no Nordeste, Rádio Paraíso e tantas outras mais que ele vai falar daqui a pouco. E falar do Edmilson para mim é um momento muito especial, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o mesmo, com os gigantes da comunicação, no comando de William Vasconcelos, de Vicentino Ponte Vasconcelos, no qual eu aproveito, mando parabenizá-lo, que esteve aniversariando, está se recuperando, e que Deus dê muita saúde ao William Vasconcelos. Mas de fato é que aí vem Ivaldo Mesquita, Márcio Souza, trabalhamos também com o Valmir, trabalhamos também com tantos outros grandes profissionais. E o Edmilson Manfrini, ele é uma pessoa muito especial e a gente já tinha um certo conhecimento, mesmo antes, né, dessa questão de eu entrar no rádio. E o Edmilson, chegou o tempo da gente trabalhar junto, tivemos boas experiências, momentos marcantes, muito legais. E hoje é o cara que a gente vai entrevistar, é a pessoa especial que a gente vai entrevistar na Rádio Educadora do Nordeste, no programa Valmir Dias. Agora, antes de fazer a apresentação oficial aqui do Edmilson, quais são os nossos telefones, caro Adelson? Prepara aí. Se você quiser participar, quiser fazer alguma pergunta ao Edmilson, quiser questionar alguma coisa. Quer saber de Guarani? Será que o Edmilson está atualizado do Guarani de Sobral? Porque falar de Edmilson, o meu caro Adelson, é falar de Guarani. Se ele está atualizado ou não, se ele acha que o Guarani tem futuro ou não tem futuro, eu vou saber já e você que está aí do outro lado da gloriosa Rádio Educadora do Nordeste. Quais são os telefones? Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. Muito bem, são 8h12 na capital da Zona Norte. Esse é o programa Valmir Dias,
Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje, nome Edmilson Manfrini. Edmilson Mendes Manfrini. Quantos anos o Manfrini tem? Pode falar? Pode dizer? Eu posso dizer, de nenhum problema. Eu completo agora no dia 29 de julho do mês 29 de julho, 71 anos. 71 anos. Graças a Deus, bem vivido. É um prazer muito grande. Eu quero cumprimentar aqui o Adelso Gomes, que recebeu a gente muito bem. Satisfação enorme de retornar a casa depois que eu passei aqui 11 anos na equipe esportiva Gigantes da Comunicação, com os companheiros que o Fran Mota citou. É uma satisfação muito grande, emoção muito grande de retornar aqui. Parabéns à direção da emissora, hoje Rádio Educadora FM, uma beleza o estúdio, satisfação muito grande, felicidade muito grande de retornar à casa onde eu fui muito feliz por 11 anos aqui trabalhando. Perfeito, Manfrini. Como o programa já diz, né, Valmir Dias. Meu amigo Valmir Dias, Potência, que também já trabalhou conosco. Valmir, satisfação muito grande, um abraço para você, tudo de bom. Como diz o programa Valmir Dias Entrevista, e vamos saber um pouquinho mais de quem é o Edmilson Mendes Manfrini. Já falou o nome completo, já falou aqui a idade. Eu gostaria de saber, Manfrini, da onde é o Manfrini? Que cidade é o Manfrini? Quem são os pais do Edmilson Manfrini? O Edmilson é casado? Sou casado. O Edmilson é solteiro? Tem quantos filhos? Tenho dois, um que está fazendo faculdade, o Eder Manfrini, né? O Eder Manfrini. Está fazendo faculdade. E a Ana Lívia Andrade Mendes, né? A minha esposa, que ela é de Jijoca, de Jericoacoara, né? Ah, quer dizer que você foi buscar uma praiana, né? Não, ela trabalhava aqui em Sobral, a conheci, graças a Deus colocou no meu caminho, tá? Graças a Deus tá tudo bem, né? E eu tenho ainda outra filha do primeiro casamento, que é a minha quarta. Rapaz, é minha quarta, Agora eu tenho a Ilane, que é filha da primeira mulher. Hoje eu tenho 5 netos, tenho uma neta linda de 15 anos de idade, a Laiane, né? Rapaz, o Manfrini não perde tempo não, hein, Manfrini? Exatamente. Então eu tenho uma família maravilhosa, família feliz, viu, o Fran? Graças a Deus. Graças a Deus e está aqui hoje ainda, né? Porque a gente sabe que sem Deus nós não somos nada, né? Perfeito. Manfrini, o interessante é que é você que está vendo aí pela rede social, Facebook da Rádio Educadora e está nos ouvindo. O Manfrini, ele tem 71 anos, mas se você olhar 29 de julho. Agora no dia 29, mas se você olhar para o Manfrini, você não dá essa idade. Com toda sinceridade, sem demagogia nenhuma, mas o Manfrini, ele com 71 anos de idade, ele transpira uma vitalidade. Graças a Deus. Não é à toa que vamos estar no quarto. Pois é, exatamente, Rodei muito, né? Tem que dar uma parada, né? Graças a Deus, Deus colocou no meu caminho a atual esposa, né? Tive experiência, já tive experiência em outros estados, que eu tive aí em Macapá, que tive uma pessoa por lá, não deu certo, né? Então, hoje estou por aqui, né? Por aqui, graças a Deus, e muito bem. Eu falo dessa forma, ouvinte, porque eu tenho, né, essa intimidade, podemos dizer assim, com o Edmilson, e ele sabe que a recíproca é verdadeira, e quando a gente fala que o Edmilson, ele transpira vitalidade, porque de fato é real. Eu hoje talvez eu daria de idade para o Edmilson entre 55 e 60 anos. Eu não sei se quem conhece o Edmilson mais de perto tem a mesma percepção que eu, mas eu daria entre 55 e 60 anos, né? Isso é muito legal, e às vezes eu fico pensando, Adelso, que se for da vontade, né, do nosso Deus, nosso Pai Celestial, quem sabe Deus nos dá essa vitalidade. E o mais legal é essa serenidade, né? Serenidade, consciência tranquila, sabedor dos seus afazeres. O Edmilson, ele transmite assim uma vitalidade física
muito bacana para quem tem 71 anos de idade, porque a gente sabe que tem uma turma aí, o Edmilson, que sabe que a situação não está muito, às vezes chega numa idade dessa já bem estragado, né? Com bastante dificuldade. Mas deixa eu fazer aqui algumas outras perguntas. Não, eu estou à sua disposição. Meu caro Manfrini, quem era o pai de Manfrini? Fazia o quê? Está em outra dimensão. Meu pai, Antônio Mendes do Nascimento, ele era funcionário da prefeitura, né? Trabalhou 35 anos como fiscal da prefeitura. Inclusive, eu também trabalhei 5 anos, né? Quando o Cid era prefeito, né? Eu trabalhei 5 anos, já fazia rádio. Eu não era ainda profissional, né? Eu não era ainda profissional, mas eu trabalhei na prefeitura 5 anos de fiscal também, né? Qual era a área fiscal de? Eu fiscal daquelas cobranças lá no mercado, ali no mercado que cobrava aquelas bancas, né? Os carros que vinham da Meruoca, tudo era minha responsabilidade. E era aí, minha, né? Manfrini, não tinha muito aborrecimento, não? Não, eu trabalhava até 11 horas, meio-dia, né? Um trabalho muito bom, né? Mas não tinha aquele pessoal, não? Aquele motorista e tal, que estacionava no lugar errado, sei lá, coisa assim? Graças a Deus não tive nenhum problema. Tudo foi tranquilo, né? Um trabalho muito bom. Arrumei com muitos amigos, né? Muitas pessoas Foi, que né? realmente. Então seu pai, trabalho da gente, ele né? trabalhou 35 anos, se aposentou pela prefeitura? O papai começou quando o saudoso Jerônimo Prado Zé Prado é prefeito. Daí você tira, né? Aí o papai faleceu em 94. 94 foi o ano que 24 anos depois que o Brasil foi tetracampeão, né? Mais uma vez campeão do mundo. O papai faleceu em outubro de 94, né? 3 anos depois foi minha mãe, em 97, né? 97. Morava no Campo dos Velhos. Quantos anos ela faleceu, Manfrini? 97, né? Pra cá, quantos anos faz? Não, com quantos anos ela faleceu? Ela tinha 71 anos, se não me engano, 71 anos, né? Manfrini, é obviamente que um assunto ele vai puxando o outro. E as curiosidades elas vão surgindo, né, no nosso dia a dia. E a pergunta assim, eu hoje, assim, o Francinilson, né, que tá aqui falando, eu já perdi meu pai, já tá com alguns anos, praticamente 16, 17 anos. Tenho minha mãe hoje Graças tem 77 anos, lúcida. O nome dela? Maria Luísa. Dona Maria Luísa, um abraço pra senhora, muitos anos, muita saúde pra você e toda a família. E aí, Manfrini, é muito gostoso você chegar em casa e ter uma pessoa para abraçar. Como é que é assim? Dá pra descrever uma ausência, por exemplo, de um pai, de uma mãe, assim? Tem hora que bate saudade? Como é que funciona isso? Muita saudade, tanto do meu pai como da minha mãe, né? Foram realmente os pais que eu queria um amor muito grande e eles me ensinaram muita coisa boa, né? Graças a Deus, né? Eu perdi muito, senti muita saudade, né? Mas Deus dá o conforto, né? Dá o conforto a gente, né? Mas a saudade é grande. Principalmente quando é o dia das mães e o dia dos pais também, né? Agora foi no dia das mães. Verdade. Aí é que o cinto aperta, né? Exatamente. Diz, o coração aperta. Manfrini, e quantos irmãos? Família? Eu tinha 2 homens, que era o Bosco, né? O João Bosco, que faleceu em 89, e o Juarez faleceu em 2003. Aí eu tenho as meninas, tá todo mundo vivo, as meninas. Era, né? O João Bosco, ele trabalhava com quem? Ele trabalhava na ótica ali do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Dias. Onde era o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo. Ele E o outro lá. era o? O Juarez, ele trabalhava na prefeitura também, né? O Juarez também trabalhava na prefeitura. Exatamente. Ok, assim, a gente nesse primeiro momento, né, antes de entrar especificamente na profissão do Edmilson Mendes Manfrini, a gente está trazendo aqui um pouquinho dele, né? Essa busca, né, para saber quem é o Edmilson Manfrini, de que origem é o Edmilson Manfrini, que família, né? Nasci aqui mesmo em Sobral, no Campo dos Velhos. Nasceu no Campo dos Velhos. Campo dos Velhos, sou sobralense da Gêmea, graças a Deus, né? Manfrini, tem algumas outras perguntas
que a gente tem que fazer, e ainda dentro desse contexto familiar, sabe? Dentro desse contexto familiar. Você não teve nenhum problema em falar que teve 4 casamentos, né? Hoje tem 2 filhos. E assim, qual é o sonho que o Edmilson tem assim para os filhos? Assim, rapaz, olha, daqui a algum tempo eu já tô com 71 anos de idade, mas se Deus me permitir, eu quero alcançar isso ou aquilo. O que tá no coração do Manfrini? Os meus filhos, os 2 filhos que eu tenho, a Ana Lívia, de 14 anos de idade, tá bem nos estudos, né? O que você sonha pra ela? O que você, sei lá, pensa daqui 10 anos, o Edmilson com 81 anos, já com cabelo, talvez o cabelo já vai estar bem branquinho. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui. O que você pensa? O que você sonha? Tanto a Ana Lívia como o Wendel, que ele faz faculdade, né? O sonho meu, ver eles 2 formados, principalmente o Wendel, que tá agora já com 3 anos e meio, né? Já tá bem próximo, né? 21 anos de idade, super inteligente. E meu sonho é que Deus me dê aí o prazer de vê-lo, tá entendendo? E me dê um neto. Já tenho 5, mas quero mais. Já tem 5 netos? Tem uma neta de 15 anos lindíssima, a Ilane, que eu adoro. É a primeira. É a primogênita. 15 anos de idade, a Laiane. Aí ainda sonha aí com tem o você. Matheus, tem o Miguel, 9 anos, o Miguelzinho tem 7. E tem a Yasmin. A Yasmin tem 2 anos de idade, a mais nova, a filha da minha filha, da Ailane, né? Da primeira mulher, que aliás eu, casado mesmo, é a 4ª agora. Inclusive, a Maria das Dores Andrade é a Dora Andrade, né? As outras eu não casei, era junto, né? Eu mas sei. podemos dizer assim. Não era um casamento não oficial, vamos dizer oficial, assim. Era. Mas não deu certo, mas dessa daí deu, né? E as outras não tive filho, não fui pai, as outras não tiveram filho meu, né? Só a primeira, que tem a minha filha agora, que vai completar 30 anos de idade, que é da primeira mulher, né? E os meus 2 filhos agora. E a sua esposa ainda, a primeira, né? Do primeiro relacionamento, ainda é viva? Não, ela tava comigo agora, lá, quando você me pegou lá, tava lá na igreja lá. Não, tô falando da primeira. A primeira somos amigos. Olha aí, somos amigos e ela é amiga da minha esposa. Olha que coisa boa. Quando teve tempinho, inclusive ela mora no Jordão, ela vai lá em casa e tudo, não teve nenhum problema, graças a Deus. Olha que coisa boa, né, rapaz? Elas são amigas, não tem nenhum problema, quero muito bem a ela também, não deu certo tudo, mas porque eu vou dizer o seguinte, quando se termina o relacionamento, viu, a melhor coisa que tem é se tornar amigo. Negócio de termina um relacionamento, aí um pra lá, outro pra cá, não se fala com o outro, rapaz, acho isso horrível. Então, graças a Deus que me deu essa oportunidade. Que as mulheres que eu tive, não tem nenhum problema, não tiveram nenhum problema, né? A outra porque não é mais daqui de Macapá, né? Mas não teve nenhum problema. E a outra também foi embora. Tudo tranquilo, não tive nenhum problema não, graças a Deus, né? Olha que coisa legal. Bom, agora são 20 horas e 25 minutos. Nós estamos apresentando no dia de hoje, ou seja, melhor dizendo, na noite de hoje, o programa Valmir Dias. E o entrevistado da noite é o Edmilson Mendes Manfrini, grande profissional do rádio sobralense. E essa primeira fase aqui, dessa série de perguntas, né, dessas séries de questionamentos que nós temos ao Edmilson, nós estamos falando sobre o tema familiar. E aprendemos, né, na noite de hoje de que dá para muitas vezes se sair diante de uma crise, de um relacionamento, de um problema com muita maestria e sabedoria quando há boa vontade de ambas as partes. Mas, Manfrini, passando aqui um pouquinho dessa fase aqui familiar, vamos entrar agora, Manfrini, um pouquinho da sua história em relação à sua profissão. Eu já falei a sua profissão, você já falou sua profissão, mas vamos começar. O Manfrini já trabalhou de quê e com quê? Conta aí a tua história, Manfrini, um pouquinho. Rapaz, eu trabalhei disso, daquilo outro. Como é que foi a vida? Vamos, Otávio, o meu maior sonho, para começo, né? Meu maior sonho é fazer parte do rádio. Por quê?
Com 7, 8 anos de idade eu já acompanhava rádio. Pra você ter uma ideia, eu acompanhei a Copa de 62, quando o Brasil foi bicampeão, ouvindo Júnior e Juliotti, ouvindo as feras. E eu acompanhava sempre. Quando eu completei 10 anos, 11 anos, meu pai me levava pro estádio, pros jogos do Guarani, de Fortaleza. Eu ia a jogos, eu acompanhava muitas emissoras de rádio e eu via aquele trabalho, né? E quando eu ia pro estádio, via os meninos trabalhar no estádio, né? E eu dizia assim, olha, um dia eu vou estar aqui. Eu tinha tanta vontade de ser um radialista profissional que eu, lá em casa, via as meninas assim, ih pai, o Edmilson tá ali com a latra ali, fazendo zoada ali, negócio de locutor. Quer dizer que você pegava uma lata... E eu ia lá pro lado do terraço e ficava fazendo tipo assim um trabalho de reportagem, sempre de rádio, um comunicador de rádio. As meninas diziam assim, papai, a gente tá ficando doido. Qual era a rádio na época, Manfrini, assim, que você ouvia, isso é a questão dos feras que você tá falando? A Sociedade da Bahia. Sociedade, aí... A Globo, Denis Menezes. Sociedade da Bahia, o Tony Silva, Manuel, o Emanuel, lá, o outro que era o repórter, pra você ver como é as coisas, né? Esses caras, eu ouvi esses caras do rádio, por incrível que pareça, eu tinha uma vontade muito grande de fazer aquele trabalho. Você acredita o seguinte, que depois que eu entrei no rádio, aqui mesmo na Educadora, que fomos fazer cobertura de jogos de Copa do Brasil, lá no Castelão, não era Arena Castelão, Fortaleza, Bahia, Fortaleza, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, que a gente trabalhou com o Luxemburgo, é treinador do Flamengo, o William até trabalhou comigo lá, o William cobriu o Flamengo e o Fortaleza, o Ronaldinho Gaúcho estava lá, né? Por incrível que pareça, quando foi um jogo, Copa do Brasil, Fortaleza e Bahia, chegamos 1h30 no estádio, e quem foi que eu estava bem pertinho, que eu conheci, bati um papo quase meia hora com ele antes de começar a jornada, o Tony Silva. Eu falei pra ele, rapaz, escuta assim, rapaz, depois disso, sempre quando eu tava em casa ouvindo a Sociedade, ele mandava um alô pra mim. Eu fiz uma amizade com ele lá, ele trabalhando no campo, pra você ver como é as coisas, né? Conheci também o outro repórter, o Manuel. E lembrando que naquela época não tinha essa questão de internet, a Sociedade da Bahia, eu me lembro muito bem, que muitas vezes o melhor horário que ela pegava era pelas madrugadas. Exatamente. Né, vinha aquelas ondas e tal, e pegava a Sociedade da Bahia. Não tinha essa coisa de aplicativo, que hoje você pode pegar rádio do mundo inteiro, do Brasil inteiro, enfim. Naquela época o rádio era muito mágico, né? Era muito mágico, tinha assim aquela curiosidade de saber do apresentador, era um verdadeiro artista, o cara do rádio, né? Então era isso que você via. Exatamente. E admirava nessas outras pessoas. E eu jamais imaginava que um dia eu estaria lá do lado deles, trabalhando lá do lado deles. Inclusive Fortaleza e Bahia, a gente conversando com ele ali e tal, aí fizemos um acordo lá, ele me deu a escalação do Bahia, eu dei do Fortaleza, fiz uma amizade muito grande com o Tony Silva. Conheci o cara que eu só ouvia pela Sociedade. Tony Silva, ele era narrador ou era repórter? Não, repórter. Eu e o Valdo Mesquita estava trabalhando lá, o Hamilton Furtado também. Você tá entendendo? Grande Valdo, um abraço, eu ouvindo aí o programa, também, um abraço. inclusive eu tinha foto lá em casa, até para eu trazer, me esqueci. José Carlos Araújo, que hoje está na Tupi, que era da Globo, o garotinho, que o Valdo Mesquita se espelhou muito dele. Sei. Eu tinha o prazer de conhecê-lo lá no jogo do Flamengo e Fortaleza, lá no Castelão. Eu tava com o Valdo, na hora que o Valdo tava montando o equipamento, que eu olhei assim, eu vi ele, conheci logo. Valdo, se disser quem vai passando ali, Valdo. O Valdo olhou, quem, meu filho? Rapaz, o Zé Carlos Araújo, pode isso não, pois é. E agora, o meu filho, deixa eu falar com ele, peraí, já aqui. Aí quando ele vai passando, aí, ele tinha uma vinheta, quando o repórter dele chamava, Denis Menezes, quando chamava, né, a vinheta, José Carlos Araújo, ele dizia, sou eu, quer ver, Valdo? Aí eu disse, José Carlos Araújo, ele se virou pra mim assim, aí parou, sou eu. Não acredita? Fui lá, bati um papo com ele, fiz entrevista com ele, tá lá em casa a foto, lá em casa, ele e o William Vasconcelos. Olha que coisa legal, né? Manfrini, eu me lembro que quando eu entrei no rádio, né, e o Ivo me incentivou a fazer o curso, tal, aquele negócio todo, eu conheci muita gente bacana no rádio. E uma dessas pessoas, obviamente, é o Edmilson, que tá aqui
E quando você vê um cara do naipe do José Carlos Araújo, ele responder com uma simpatia. Atendeu a gente muito bem. Como foi assim a tua sensação diante desse bom momento e de repente de alguém que não chutava, vamos dizer assim, que não calçava nem chuteira de José Carlos Araújo, se sentia o rei da cocada preta, todo... Não, de maneira nenhuma. Tinha muito isso, mas assim, dentro do rádio, tem muito isso, ou tinha, cara do salto alto, que não fala com os colegas, que quer ser mais importante que todo mundo. Infelizmente aqui tinha, que hoje eu não... Olha, essas viagens que a gente fazia, conhecendo o Nordeste todo com Guarani, Série C, Série D, Juazeiro do Norte, todas as cidades aí, quando a gente viajava todo mundo junto, o transporte, a gente viajava todo mundo junto, foi uma beleza, porque uniu o útil ao agradável. Acabou esse negócio. Fizemos amizade, todo mundo viajava na equipe de esporte da Tupinambá, da Educadora, regional, coqueiros do meu amigo Silvestre. Foi uma beleza, cara. Juntou uma coisa que todo mundo foi na amizade, de nenhum problema. Isso aí foi legal, viu? São 8h33, essa Rádio Educadora do Nordeste. Estamos apresentando o programa Valmir Dias Entrevista. E hoje estamos aqui com o Edmilson Mendes Manfrini. Acaba de chegar aqui o maestro Fefeu, que vai fazer parte aqui da bancada. Antônio Manuel. Enquanto a gente toma aquela aguinha gelada, quais são os nossos telefones, meu caro Adelson Gomes? Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. WhatsApp. Anote o WhatsApp da FM Educadora: 88 982 14 2543. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Isso aí, é o programa Valmir Dias, o Potência. Hoje na apresentação de Francinilson Mota, para outras pessoas também me conhece como Framota. Não sei, quem inventou isso foi o William, viu? Foi o William Vasconcelos. Oh, exatamente, dos Gigantes. Foi lá nos Gigantes da Comunicação, e ainda ele colocou o comentarista da palavra fácil. Muito bem. Bom, meu caro Edmilson Manfrini, vamos continuar aqui com algumas perguntas. O Fefeu já está aqui quase na ponta da agulha. E aí nós vamos falar, entrando no esporte definitivamente. Edmilson, que até então era setorista. 25 anos de setorista do Guarani. 25 anos. 25 anos, comecei em 94. Mas deixa eu te perguntar. Que é isso, né? Mas deixa eu te perguntar, Manfrini, você cobriu 25 anos o Guarani de Sobral. E aí eu te pergunto, rapaz, quem é o teu time do coração, afinal? Rapaz, isso aqui tá em primeiro lugar. Quem é Brasil, o... No do Brasil? Brasil. Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Guarani? Não, o Guarani, eu gosto do Guarani, né? Eu sempre gostei do Guarani, agora eu sempre dividi as coisas, né? O profissional do rádio, do torcedor, para não juntar as coisas, porque senão complica, né? Mas eu sempre gostei do Guarani, acompanhei o Guarani, agora sempre eu previ o seguinte, sempre falar a verdade das coisas. Tivesse uma coisa certa, coisa errada, coisa errada. Perfeito. Meu caro Edmilson, tem um ouvinte na assim, linha. Vou continuar trabalhando assim no rádio, né? Ah, não tenha dúvida. Sem imparcial, o normal, o certo é isso, sem imparcial. Edmilson, tem um ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite, é Valdeci Rodrigues. Oi, Valdeci, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, uma alegria estar participando desse programa, na sua apresentação, e tendo aí como entrevistado o Manfrini. Eu, que muito tempo vi ele no estúdio da extinta Rádio Caiçara, ali na Avenida Dom José, quando apresentava, ele fazia parte do programa do William Vasconcelos, que começava às 10 horas da manhã. O William, Paulo Roberto e o Manfrini. E eu ia lá para os estúdios, porque eu gostava muito da rivalidade que tinha lá do William e Paulo Roberto, saudosa memória, né? Vascaíno. É. E é muito bom estar ouvindo aqui esse programa. Manfrini, dessas viagens que você fez,
Deve ter acontecido alguns momentos alegres, e eu gostaria de que você revelasse aí para nós ouvintes, né, o que te marcou nesses momentos, entre idas e vindas nessas suas viagens aí, acompanhando o Guarani. Boa noite a todos, sucesso, boa noite, e que você tenha aí uma noite bem especial juntamente com todos. Abraço, Valdeci Rodrigues, precisando radialista, bem repórter, bom repórter, Valdeci Rodrigues, aí no do Cristo, um abraço. Essa é a minha trajetória de viagens, eu vou lhe contar uma aqui, bem rapidinho. Uma que eu senti emoção muito grande, porque também conheci gente do rádio, da Clube de Pernambuco. O Ralf de Carvalho, comentarista, e o William, nós batimos um papo, nós chegamos lá e cedeu a Clube de Pernambuco lá, tem 2 cabines de rádio lá, no José do Rego Maciel, o Arrudão. Aquele jogo onde o Guarani perdeu lá pela Série D em 2010 de 4-3 para o Santa Cruz. 53 mil pagantes. 63 mil Foi pagantes. 63, Manfrini? 63 mil pagantes. Eu estava lá, chegamos lá 1 hora no estádio. Uma torcida fantástica. Onde o Guarani perdeu de 4-3 num jogo onde foi o resultado mais injusto que eu já vi na minha vida, porque o Guarani era para ter ganho o jogo. O Guarani com 15 minutos estava ganhando 2-0, 2 gols do Marco Túlio, né? Eu tive o prazer de conhecer o Bartolomeu Fernandes, narrador, inclusive ele veio aqui, eu ajudei ele aqui quando ele veio aqui no jogo aqui pela a Série C, ele veio aqui também, né? E deu uma ajuda a ele aqui, ele veio trabalhar aqui no estádio do Junco, né? E eu conheci essas pessoas que eu só ouvia, né? E no Arrudão foi uma sensação muito grande de trabalhar lá, naquele jogo do Guarani. Aquele time massa que o Guarani tinha de Vantuíno e companhia. Dá saudade, não dá não, Manfrini? Uma saudade muito grande, né? Manfrini, quem está nos ouvindo é o Assis Oliveira. Grande Assis, um grande abraço, meu irmão. Quem está ouvindo também é o Pedro da Big Lanche. Um abraço, Pedro. Lá na Juscelino Kubitschek. Bom, quem vai entrar aqui nesse bate-papo, meu caro Manfrini, é um dos mais ilustres, e eu digo isso com toda sinceridade, né? Dos mais ilustres jogadores que o nosso Cacique do Vale que eu acompanhei a trajetória dele por muito tempo. Pois é, rapaz. Já joguei ao lado dele já no final de carreira. Foi mesmo. Joguei, jogamos juntos, joguei ao lado dele. Joguei. Agora, Fefeu. Foi do Fortaleza. Fefeu, eu vou te colocar que eu vou te abraçar. Apertando. Eu vou te apertar sem abraçar. Antes do boa noite. O Manfrini era um bom jogador ou era perna de pau? Para nós conversarmos hoje, em primeiro lugar, boa noite a você. Boa noite ao José Edmilson Mendes Manfrini, amigo de infância, né? Conheci demais os seus familiares, o pai, a mãe, as tias, os tios. Abraçar o meu dileto sonoplasta, abraçar a sua imensa audiência, porque para onde você vai, eu sempre digo que rádio é bom, mas o locutor é que faz a sua audiência. Com certeza. Você disse tudo. Qualquer locutor, qualquer radialista, qualquer jornalista tem a sua classe, tem seus ouvintes. E para onde ele vai, o povo o acompanha. E eu vou dizer uma coisa para você, o Edmilson esteve até entre nós profissionais, batendo, ele não era profissional, era amador, né? Mas joguei agora de 1 ano, né? Ele treinou conosco. Mas ele era bom ou era perna de pau? Não, se ele não fosse bom, ele não estaria no Guarani, né? Olha aí, vai responder, né? Olha aí, rapaz. Rapaz, vamos responder à altura. Edmilson, é o seguinte, eu sei que você acompanhou o Guarani por vários anos, e se nós formos aqui criar na nossa brilhante mente, na nossa capacidade de discernir, de concatenar as coisas, desfilou por aqui Bacabal, Maximino, Manés, que era goleiro, tô falando dos goleiros. O outro Maximino, o Maximino Frota. Deixa eu ver mais o outro Maximino que era policial. Pinto, Maximino policial, Tarcísio que veio do Tiradentes. Tarcísio que veio do Tiradentes. Foi milhares e milhares de Gilmar. De goleiros. Gilmar Pontes Bezerra, Paulo Doido. Ademir Carioca que veio daquele. Ademir Franco de Azevedo. 1970. Pronto, Ademir Franco de Azevedo e tantos outros. Goleiros que desfilaram por Jorge aqui. Hipólito foi do Vasco. Jorge Hipólito dos Santos, 23 de... Quando o Jorge Hipólito estava no Guarani, eu estava no elenco do Guarani. Era. Jorge Hipólito, goleiro, né? Jorge Hipólito dos Santos. O Moreno dos Olhos Verdes, Jorge Hipólito, né? O bicho era bonito, viu? O bicho era bonito. Era gente boa demais. E pegava a bola demais. E
De lá até aqui teve Vantuí, teve Dalmi, Domingos Pinto e tal, etc. O melhor goleiro que você viu desfilar nos campos de futebol, defendendo as cores do Guarani. Faça assim uma análise na sua capacidade. Eu posso tirar 2? Pode tirar até 3. Eu vou tirar os 2. Vantuí e o Ademir, goleiro carioca. Fala em Vantuí. Você lembra daquele jogo Guarani de Sobral e Horizonte que o Vantuí tacou o chiclete na cabeça, rapaz? Foi, Vantuí. Na cabeça do Lucimar Siqueira. Meu amigo, Ô, confusão doida aquilo ali, rapaz. O Vantuí era uma pessoa espetacular, era meu amigo, o goleiro do Guarani era meu amigo. Manfrini, naquele jogo de assim que o torcedor do Guarani até hoje, Fefe, Manfrini, tem trauma naquele jogo contra o Fortaleza. Eu tava lá trabalhando naquele jogo. Vantuí, se ele tivesse ido defender lá o Guarani no dia, porque era o Jefferson. O Jefferson. E o Jefferson sempre foi um grande pegador de pênalti. Você acha que o Vantuí tinha se saído melhor naquela noite? Ou é porque tinha que acontecer mesmo? O primeiro é o seguinte, agora deixou escapar a oportunidade e a bola rolando, né? 4-1, faltava, eu olhei pro relógio. 8 minutos. Faltava 17 minutos. Tem explicação para aquilo ali? Era 17. Tem explicação, porque até hoje o torcedor do Guarani se pergunta aquilo ali. Sinceramente, até hoje eu também não posso lhe responder, porque eu gostaria de ter uma resposta. Porque o Guarani deu show de bola. O Guarani fez 4 gols, poderia ter feito 5, 6, 7 no Fortaleza. Eu tava lá no jogo. O Guarani fez 4-1, dominava o jogo. O Guarani perdeu o quinto, sexto gol. O Guarani dominou. Em 3 lances, o Guarani tomou 3 gols. Horrível. Aí não dá, não sei. É inexplicável, né? Inexplicável. Aí nos pênaltis, o Fortaleza começou a perder pênalti, o Guarani não soube aproveitar e perdeu os pênaltis. Antes de você falar o segundo que o nosso Fefe falou, deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal que tá aqui nos acompanhando pelo Facebook. O Nilton Júnior, a Eliane Prado, deixa eu ver quem mais aqui. A Auricélia Nascimento, ela diz boa noite. Marcos Lourenço, boa noite, um abraço. Meu amigo Marcos Lourenço, um abraço. Meu amigo Manfrini e Fefeu. Ok, um abraço, pessoal, para todos vocês aí. E o segundo, que o Fefeu perguntou, você pediu 2. O Ademir. Ademir Franco de Azevedo. O carioca que veio do pacotão de 12 jogadores que vieram pro Guarani, né? Ele, o Juari. Você lembra do Juari também? Lembro, sim. O Sérgio. O Sérgio. Sérgio doido. O Sérgio, ponto esquerdo. Dos melhores que vieram fora o goleiro foi o Sérgio. Infelizmente, ele tinha um distúrbio. Porque ele tinha problema psicoemocional. Ele andava na rua escrevendo nas paredes. O Guarani foi obrigado a liberar, mas era um ponto esquerdo. Você conhecia o Júlio César do Flamengo que chama Rurigueli? Não era Júlio César. O Sérgio era fora de série. Era fora de série, um ponto esquerdo espetacular. Não ficou aqui por causa desse problema. Tá entendendo? Manfrini, eu vou fazer aqui mais uma pergunta, aí depois o Fefe fica à vontade para fazer outra. Me dá aí o jogo da tua vida no Guarani de Sobral. Cara, esse jogo aqui esse jogo aqui eu me realizei. E o outro é, qual foi o jogo, assim, que foi a maior decepção da tua vida no Guarani, assim, que deu vontade de abandonar tudo, quebrar a rádio, desistir, sabe? Ou aquele jogo que deu alegria de sair pulando. Me fala de 2 jogos, assim, cara, o ápice, tu sentiu-se realizado com o Guarani de Sobral. E aquele que tu deu vontade de bater em todo mundo que tinha pela frente. Bem, com relação a bater não, mas nós falamos nem tanto desse jogo. Claro, eu tô falando isso figurado. Desse jogo, né? De 4-1 do Fortaleza. Nós estávamos tudo programado, os radialistas que trabalhavam no jogo, nós estávamos tudo programado para sair de lá do Castelão, comemorar. Já tinha marcado o local pra gente ir. Olha todo aí, mundo, rapaz. Que viajamos todo mundo junto, né? Aí tudo isso foi desfeito, né? Rapaz, meu amigo, se eu pudesse sumir, sei lá, tá entendendo? Um jogo onde o Guarani deu um show de bola e foi eliminado. Ia ser o campeão do turno. Naquela noite tinha em torno de 3 mil torcedores do Guarani lá, né? Tinha mais de 3 mil. Pra você ter uma ideia, Framota, 3 dias depois, voltaram a se enfrentar lá no PC, pelo segundo turno. O mesmo time do Guarani, o mesmo time do Fortaleza, o Guarani gol de 3-1 lá. Rapaz, sinceramente, não dá pra entender. Agora, o melhor, a emoção que eu já tive, não foi porque conquistou o título, não. Mas a emoção melhor que eu tive foi a conquista da Série D em 2010, 4-1 contra o América de Manaus. Eu estava lá. Eu acho que foi um jogo que eu trabalhei melhor ainda, com uma desenvoltura muito grande. Aí o Valdo, toda a equipe gigante da comunicação. Era entrosado mais demais, de 10 mil torcedores no estádio do Junco. O Guarani fez a festa 4-1, porque lá foi 1-1, né?
4-1 pro Guarani. O Guarani foi campeão da Série D e permaneceu por mais de 8 anos, o único time do estado a ser campeão nacional, né? Aquilo aí foi uma coisa maravilhosa, né? E olha que eu tive muitas emoções em jogos do Guarani, aí por esse Nordeste, né? Onde a gente viajou muito aí com o Guarani Sporting Clube, né? Dá muita saudade, viu? Principalmente quando eu vejo agora, depois a gente fala, quando eu vejo agora a situação que se encontra no momento, sinceramente. São 20 horas e 47 minutos, Rádio Educadora do Nordeste, o programa Valmir Dias. E hoje o entrevistado da noite é o Edmilson Mendes Manfrini, por 25 anos, setorista do Cacique do Vale. E hoje na apresentação do programa, Francinilson Mota e o nosso glorioso Fefeu. Sua pergunta, Fefeu. Eu comecei pelos goleiros, agora vou os laterais direitos. Nós tivemos Sebastião Doroteu da Silva, o baiano. O baiano, saudosa memória. José Arteiro Ferreira. O Piruzão Arteiro, joguei junto com ele. Arteiro Peru. Nós tivemos Antônio Pereira Frota, Francisco de Assis do Nascimento, o Sucatinha, Jaime, Ney Cabeção. Nós tivemos milhares de laterais direitos. Rodrigues Osmani, pronto. De 85. Pronto. O Rodrigues era lá de Groaíras, o Rodrigão. Não, mas não é aquele Rodrigo, não. É o Rodrigo que veio do Rio de Janeiro, aquele pacotão, lateral direito. Certo. O Rodrigo do Groaíra era volante, né? O Rodrigo de Groaíra era volante. Não, era lateral mas direito. Mas ele também jogava, me lembro polivalente pra jogar. Aí nós tivemos Daniel Silva. Foi do Ceará. Foi, jogou aqui de lateral direito. Moreninho. Entre esses laterais aí que eu citei, qual você escolheria? Pode escolher dois também. Primeiro Jaime, né? Lá debaixo do José, meu amigo Jaime, um abraço. Antônio Barbosa da Silva, não, o Cancão? Ceará. Barbosa também, outro grande jogador. Toda vez que eu vejo, eu me lembro do Jaime, eu me lembro daquele gol, rapaz, do Ceará contra o Palmeiras. Contra o Gato Fernandes. Que coisa espetacular. Mas vamos lá. Só pra enfatizar aqui a pergunta do Fefeu, repetindo, quais são os dois laterais? Jaime e Barbosa. Jaime e Barbosa. Que era o Cancão, mas o Cancão de saudosa memória. Bom, agora é a minha pergunta. Edmilson, de todo esse tempo assim que você acompanhou o Guarani de Sobral, qual foi assim o treinador que o melhor treinador na sua visão, tá? Durante esses 25 anos, qual foi o melhor treinador do Guarani de Sobral? Oliveira Lopes. Oliveira Canidé. Não porque o Guarani conquistou o título da Série D, não. Era um baita treinador, um cara realmente espetacular. Além de ser um treinador, ele era um pai para os jogadores. Um cara, você está entendendo? Um cara que... Quando o técnico ganha o grupo, isso é muito importante. E ele sabia ganhar o grupo, o elenco do Guarani. Era um técnico realmente espetacular, um cara muito bom mesmo. E outra coisa, um cara que atendia muito bem. Preço porque, olha, eu digo isso porque eu já me defrontei com o técnico. Eu era repórter. Você tá entendendo? Que era chato. E eu era o tipo do cara... Quem era o mais chato? Pois é, hoje eu não me recordo muito não, mas teve alguns aí que... Uma frente tá pulando aqui. É bem complicado, sabe? Não, mas tudo bem. Mas Oliveira Lopes, depois era o outro que me dei bem diferenciado. também com ele, o Flávio Araújo. Passou bons treinadores pelo Guarani, né? Passou. E foi nisso que o Moço de Carvalho não trabalhava. O Moço de Carvalho não era radialista ainda. Massal, lembra do Massal? Massal, me lembro. O Massal também é uma pessoa boa. Caiçara. Ramon. Como é que era o Ramon? Não, o Ramon não trabalhei com ele. Não trabalhou. Não, o Ramon não trabalhei com ele. Ele teve aqui na 24 do Guarani, né? Caiçara você também não alcançou, não. Caiçara foi lá nos anos 60 e... Não, Caiçara também não era ainda... E era um baita do treinador. Foi treinador também de Fortaleza, né? Foi. Manfrini, eu vou fazer mais uma pergunta e vou deixar a próxima para o Fefeu. Manfrini, você foi um cara que já viajou muito por aí. Já. Norte, Nordeste, eu não sei se você foi ao Rio de Janeiro, São Paulo e tal. O sudeste do país não conhecia. Mas assim, qual foi assim um jogo que você foi, que você teve medo de torcida, de briga, de confusão? O jogo que te marcou, que deu vontade de se esconder debaixo do... Rapaz, você acertou da música, vou dizer aqui, na região metropolitana. É uma região metropolitana, Maracanã. Foi mesmo, rapaz. Meu amigo, você trabalhava de repórter lá.
o torcedor ficava lá, porque era tipo assim um alambrado, que era encostado do alambrado. E eu tinha o cabelo meio grande, aí na hora do gol do Guarani que eu fazia aquele narrativo do gol do Guarani. A tabelinha com o Valdo. Quando eu senti, foi puxou do cabelo, né? Foi mesmo. Torcedor do Maracanã. Eu vou obrigado a me sentar. Aí eu sentado, o cara vinha com a água, eu jogava água. Você tá entendendo? Fala. Aí eu tive que sair, tive que procurar outro local. Porque não tinha condição de trabalhar. Agora ligou 3-1 o jogo lá. Nossa, fogo danado. Ele não dava vontade de partir pra cima, não. Não, porque não tinha condição, não, pai, não tinha, não. Aí eu tenho um negócio meio complicado, viu, velho? Porque o cara achava que eu tava. Não, porque eu trabalho da mesma forma. Da mesma forma que eu não era quando era um gol do time adversário, eu fazia a mesma coisa. Como eu disse aqui anteriormente. O cara que faz rádio, você tem que ser imparcial e tem que fazer as coisas iguais. Por exemplo, o narrador. Gol do time da casa, ele narra vibrando, ele tem também a obrigação de o time adversário também de fazer. Você tá entendendo? Tô certo ou tô errado? Correto. E o garotinho fazia assim. O garotinho diferenciado. Valdir Mesquita era diferenciado. Tem uma pergunta sobre Valdir, se você estiver ouvindo a gente, um abraço. Que saudade do garotinho Valdir Mesquita. Daqui a pouco tem uma pergunta que vale apertar sem lhe abraçar. Eu aprendi muito com ele, viu? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de aprender muito com ele. Sempre que eu estou qualquer emissora conversando, eu não posso esquecer que hoje eu estou aqui. Nunca posso esquecer isso. Vocês têm que ter gratidão. Meu compadre, meu amigo, companheiro de muito tempo, longas jornadas, o William Vasconcelos, que me deu um empurrão no rádio. Foi ele, teve muitas outras pessoas, mas ele foi diferenciado. Foi diferenciado. O William Vasconcelos nunca deixou de agradecer a força que ele me deu do rádio. O William é um cara sensacional, ele também abriu as portas meu aqui compadre, padrinho da minha filha. É um cara fora de série. Minha primeira filha, a Ilane. Cara fora de série. Aliás, ele é a família toda, né? A família Vasconcelos. Vicentino, um abraço. Tinha ouvindo bem, um abraço pro Vicentino. Fefeu. Pronto. Eu vou escalar na minha concepção, porque eu joguei com eles, vi jogando, vou fazer o meu Guarani de todos os tempos. Aí você contesta ou... Certo. Pronto. Jorge Hipólito dos Santos, Antônio Barbosa da Silva, o Cancão, Ivan José Limeira de Oliveira. Ivan Limeira, ex-Náutico Capibaribe. Craque. Irmão do Zé Limeira, torcedor de Ferroviário. Dono do Ferroviário, dono. Jorge Francisco Braz, grande quarto zagueiro. Jorge Braz veio de Manaus. Mesmo respeitando Valdeci, Frota, Zé Carlos Gago, etc. O Valdir também com a zagueiro, né, que tava... Era, o Valdizão. Entendendo. Lateral esquerdo, Dimbureta, respeitando o Marcelino, que é craque, na minha concepção. Mas o Dim era diferenciado. José Maria Eufrásio de Oliveira. Saudosa memória, que nos deixou há pouco tempo. Raimundo Brandão de Souza Bento, de saudosa memória. Esse aí era fantástico. José Ivan Barbosa da Silva. O Ivan lá de Crateús. Crateús. Opa, meu amigo Ivan. Raimundo Constâncio Neto, né? Tangerina. José Najib Marques Torres e Raimundo Silva Ferreira, o cabeção. Esse é minha equipe de todos os tempos. Guarani de todas as épocas. Aí você tá com você a resposta. Era o timaço, mas eu colocaria o Jaime. Do goleiro. Vamos fazer o seguinte, era uma das minhas perguntas. Em cima da pergunta do Fefeu, do goleiro ao atacante, dá uma formação desses 25 anos que se acompanham o Guarani, que na tua opinião era o time. Era o Guarani, era vamos dizer assim, abre aspas, né? Era o imbatível na sua concepção. Tantos craques pra gente consolidar como... Me dá aí do goleiro ao atacante. Ademir, Jaime, Ivan Limeira, Jorge Braz e Marcelino. Fefeu, não é porque tem na minha frente, não. Teco, obrigado, rapaz. E Zé Ivan. Hoje eu tô de bem, viu? Dedeu, Tangerina e Jaldemir. Lembra de Jaldemir? O mini ponteiro esquerdo Jaldemir. Esse é meu time do Guarani, de todos os tempos. Teve outros fantásticos jogadores? Teve. Mas eu posso escolher 11, né? Os meus 11 são estes. Obrigado, viu, pela... Muito bem, são diferença. 20 horas e 56 minutos. Rapaz, quando o bate-papo tá bom, o tempo voa, já faz quase 1 hora de entrevista. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Pode fazer. Esse é o programa Valmir Dias, hoje na apresentação
de Francinilson Mota. E o entrevistado de hoje é o Edmilson Mendes Manfrini. Coadjuvado por Antônio Manuel Ferreira. Antônio Manuel Ferreira. O nome completo, rapaz. É Manuel Ferreira. Antônio Manuel Ferreira. Antônio Manuel Ferreira. Um dia chegou um cobrador lá em casa, cadê o seu Antônio Manuel Ferreira? Tá aqui? Aí eu olhei assim, o que é que você deseja? Isso é igual uma cobrança. Ele disse, não, ele mora Não, aqui não é aqui não. E eu quero aqui agradecer sempre ao Valmir, que hoje, né, tá num compromisso pessoal e nos pediu para substituí-lo, né? E mais uma vez a gente deixa aqui os nossos agradecimentos. Bom, meu caro Edmilson, você falou aí da melhor formação, você Tem falou aí da... Tem ouvinte. Pronto, dá uma seguradinha, ouvinte, é rapidinho. Pra gente fechar aqui, melhor presidente desses 25 anos que o Guarani já teve. Melhor presidente, Dr. Everton Montiel-Velho. Não é do meu tempo. Não. Dr. Everton Montiel-Velho. Por quê? O trabalho foi maravilhoso que eles fez no Guarani. Foi um presidente realmente atuante, um presidente que realmente deu uma sacudidela na equipe do Guarani Esportivo Clube. Perfeito. Temos um ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Tá falando com o Pedro aqui da Juscelino Kubitschek. O Pedrinho. Um abraço, Pedro. Viu? Tá bastante assim, bem badalado esse programa, viu? Eu tô gostando muito, inclusive vocês estão resgatando a cultura do Guarani, misturando com essa atual, né, galera, muito importante. Eu queria falar em nome de 2 jogadores que eu gostava muito, era o Beach, o Nanã, entendeu? São os polivalentes, isso aí eu acompanhei eles também no Guarani, né, jogando bola. José Fernando dos Reis, o Nanã e o meu amigo Francisco Anastácio. Anastácio. Anastácio Alves de Souza. Ali, entendeu? Muito... Começou como goleiro, depois centroavante. Mas tá o quê? Eu tô aqui na escuta, viu? Olha, isso que aconteceu com o Beach, aproveitar a oportunidade, essa aqui foi boa, viu? Lá em Juazeiro. Nós estávamos concentrados no hotel de frente ao Romeirão. Toda vez que a gente ia em Juazeiro, a gente ia lá no Padre Cícero, lá na estátua do Padre Cícero. Nós pegamos o ônibus e fomos pra lá, todo mundo. No retorno, a gente merendando aquele negócio todo na lanchonete lá, nós perdemos o último ônibus. Mas, rapaz. Aí pra voltar, a distância, dava 2 distâncias daqui pro Sem Saboia. Mostra as distâncias, né? Aí, bicho, o que a gente faz agora? Isso aí era sábado, o jogo do Guarani era domingo, ele. E agora que nós fazemos, nós temos que ir a pé, não tem nem moto, não tinha aquele cor, não. Eu mais o Bicho fizemos esse percurso até no hotel, em frente ao Romeirão, no João Palace Hotel, que ficava em frente ao Romeirão, nós estávamos agora concentrados, e eu estava no Hotel São Pedro, que era bem pertinho, né? Nós fizemos esse trajeto a pé. O Bicho, pois, eu que vou jogar, tu não, vai só. Não é meu amigo, mas aí que tá, nós temos que se superar, né? Tem que superar. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Valmir. Quando você ouvir o programa, Valmir, tem que trazer o Manfrini aqui de novo, rapaz, porque tem coisa, tem história, tem coisa bacana. Fala em Juazeiro do Norte, o Icasa, a torcida, qual é a maior torcida? Guarani de Sobral ou o Icasa, que na minha concepção são os 2 times mais representativos do interior. O maior clássico do interior do estado do Ceará, Guarani e Casa, sempre foi, né? Torcida. Um dos maiores clássicos do interior do Nordeste. Porque quando se encontrava, meu amigo, e um detalhe, quando o Guarani jogava lá, a torcida do Guarani de Juazeiro, que era rubro-negro também, ia lá torcer pelo Guarani. Quando era o inverso, a torcida do Icasa ia torcer pelo Guarani, porque lá sabe a rivalidade, né? Icasa e Guarani, né? Eu trabalhei aí muitos jogos lá, né? Mas quando era Guarani e Icasa, realmente, aquele de 4-1 pro Icasa lá, o Guarani ganhou aqui de 3-0, que foi 8 ônibus daqui de Sobral. A Fares Lopes, foi na Fares Lopes? Não, agora para se classificar para a final do Campeonato Cearense de 2013. Que foi 8 ônibus aqui de Sobral. Que o prefeito cedeu os ônibus. O Guarani ganhou aqui 3-0. Estava ganhando de 1-0 lá, terminou o primeiro tempo. 1-0 o Guarani agora tomou 4 gols no primeiro tempo. Então terminou 1-1 no primeiro tempo. O Guarani tomou 3 gols. Se toma outro, o Guarani ficava de fora. O Guarani se classificou porque fez 3-0 aqui, né? Perfeito. Manfrini, nessa fazer aqui mais uma pergunta. Até o gol do Guarani foi do Imperador Luiz Carlos, né? Aqui lá. Paulo Luiz Carlos fez história aqui no Guarani. Uhum. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta e a próxima vai ser aí do Fefeu.
Nós já falamos aqui do melhor presidente, melhor formação, melhor goleiro, melhor prefeito para o Guarani de Sobral, na sua concepção, desses 25 anos que cobriu o Guarani de Sobral. Como é que é? Qual o melhor prefeito Melhor em relação prefeito? ao Guarani de Sobral, essa relação prefeitura-Guarani? Teve um prefeito que trabalhou muito pelo Guarani aqui, que ele sempre apoiou muito. Hoje, deputado federal, acho que ele é deputado federal, Leônidas Cristino, né? Leônidas Cristino marcou. Agora, interessante que tinha uma diferença, que o Leônidas, ele não só ele ajudava Eu era torcedor na do questão Guarani. financeira, mas ele ia lá pra dentro. Eu me lembro que ele reunia, rapaz, no meio do Leônidas campo, era o dava uma torcedor moral. número 1 do Guarani. Tava nos treinos do Guarani, eu acompanhava. Quantas vezes eu conversei com ele? Tava nos treinos do Guarani, foi um cara que deu apoio total. Lá o Luiz Melo Torquato sabe disso, do apoio que ele deu ao Guarani, né? Meu caro Fefeu, quem tá ouvindo aqui a gente é o Marconi Agostinho Duarte. Boa noite, amigo, sou repórter freelance, esse aí entende de futebol, meu grande amigo Manfrini, grande abraço pra ele. Quem tá nos Freelance, vendo abraço, também freelance. é o Aurélio Leandro e o Marconi ainda diz o seguinte: grande abraço para o meu amigo Fefeu, eterno craque do Guarani de Sobral. E quem tá vendo a gente também é o Erandi Ponte, um grande abraço, ou seja, tá lá no bairro do Junco, ouvindo e vendo a gente. Fefeu, a sua pergunta, e eu tenho uma aqui quente, depois aqui para o meu amigo Edmilson. Rapaz, eu tenho tanta coisa para perguntar ao Edmilson mesmo à frente, mas ele já disse muitas coisas. Ele já falou no prefeito. Temos até 9h30, né? Rapaz, o tempo voa, pelo amor de Deus. No melhor dirigente, que eu discordo dele, eu acho que foi o Manuel Frota Carneiro, foi atleta fundador, foi jogador de futebol, foi presidente. Era goleiro. Hã? O Manuel Frota Carneiro. Ele tá no Guarani, ele era o presidente, né? Presidente. Ele, na verdade, ele revolucionou. E ele tinha estratégias. Aliás, o Manés, interrompendo um pouquinho aqui, o Manés, que era presidente do Guarani, nos treinos do Guarani, ele mandou o treinador me tirar de campo, porque o Chiquinho Viana, sempre tive um confronto com o Chiquinho Viana, que ele jogava no Grêmio de Araras, né? Quando o Cruzeiro ia jogar lá, o Chiquinho, eu batia muito, né? O cara fortão, muito veloz, eu tinha que... Aí no treino do Guarani, no coletivo, era do time da Laranja, time reserva, né? Ele deu uma chamada do Chiquinho, aí... Bichão, eu falei assim, bichão quer matar o meu menino, chamar ele meu menino. Quer machucar meu jogador. Tira Edmilson, vai sentar ali e tomar um banho. Vai descansar, velho. Olha, eu saí do treino do coletivo. Então ele era, na verdade, uma figuraça, né? Igual o Najib Marco. Najib, ele era treinador, preparador físico e era psicólogo. O do Manés, você vai achar graça, você vai do Manés aqui. O Manés terminou os contratos de jogador do Guarani, aí ficou a filha de jogador para renovar o contrato. Quando chegou a vez do Frota, aí o Manés lá, Frota, bem ligeirinho, Frota, bora que eu tenho um compromisso, bora rapidinho. O Frota sentou, sente aí, o que você quer? Você sabe que eu tô bem? Sim, Frota, amigo, sem mais delongas, quanto é que você quer aí? Primeiramente, você eu quero luva, ele. Bichão, tu é zagueiro, não é goleiro não, bichão, porque tu quer luva. Goleiro é o jogo pode. Sendo que a luva era... Sim, luva, até que me prova o contrário. Luva que eu uso não é goleiro não, ele. Mas é a luva, você tá pensando, não. Essa luva sua eu não conheço não. Manfrini, o papo tá muito agradável, tá muito gostoso. Mas deixa eu ir aqui para um tema, Manfrini, que é uma em duas, vamos dizer assim o seguinte... Relacionamento com a imprensa. E dentro desse relacionamento, a imprensa sobralense esportiva perdeu de uma forma muito trágica, diga-se de passagem, o seu ex-companheiro até então, Djalma Oliveira. Me conta um pouquinho desse relacionamento com a imprensa esportiva e me conta como é que foi aquele momento. Eu peço até de forma objetiva, que o tempo voa, e eu tenho muitas outras perguntas, Fefeu também. Como é que foi aquele momento? Um pouquinho desse relacionamento com a imprensa e essa perda tão trágica do Djalma. O relacionamento com a imprensa, eu sempre tive um bom relacionamento com os companheiros, sempre tive. Os companheiros que muitos me deram apoio e vice-versa, né? Eu não tive nenhum problema com ninguém da imprensa, graças a Deus, porque, digo uma coisa, a imprensa de Sobral não deve nada. A imprensa da capital e de outros estados não deve nada. Nós temos aqui grandes profissionais, equipe de primeira qualidade, equipe esportiva, enfim, a imprensa de modo geral do Sobral é uma imprensa qualificada de qualidade.
Não tive nenhum problema, né? E a Graças perda a do Deus. Djalma, como é que foi? A perda de Djalma foi uma perda muito grande. Quando eu tomei conhecimento, eu fiquei muito triste, porque era uma pessoa, além de um excelente profissional, de um excelente comentarista, era um amigo, era uma pessoa que a gente conversava muito e que eu me dava muito bem com ele, viu? Eu fui pego de surpresa, fiquei muito triste, principalmente do jeito que ele se foi, né? A gente perdeu muito. O Rádio Sobral perdeu muito. Eu acho que foi naquela com a partida dele, viu? Acho que foi naquela época que a gente começou a se conhecer melhor, não foi, Manfrini? Por incrível que pareça, uma quinta-feira ele esteve aqui à noite no programa, né? E no outro dia aconteceu o problema. Aliás, eu me lembro que quando eu fui, Fefeu, pra rádio, que o William abriu as portas aqui pra gente, aí veio aquele menino lá do INSS, que me foge agora o nome dele, demorou pouco tempo, e depois a gente começou a fazer os comentários. Eu senti uma responsabilidade muito grande, porque o torcedor, o ouvinte dos Gigantes da Comunicação, eles tinham uma saudade muito grande, assim. Aliás, eu tinha um Djalma como um grande professor. Um comentarista de todas as torcidas. Comentarista espetacular, era treinador de futebol amador. Muita gente se questionava por que o Djalma não era não era contratado pelo Guarani. Foi um bom jogador, de base. Foi um bom jogador, teve Copa Zona Norte, foi um bom jogador, era volante, muito bom jogador, né? Fefeu, é com você. Falar em Djalma nos dá uma saudade, uma recordação, né? As relembranças, os bate-papos. Na antevéspera do Djalma Oliveira falecer, ele esteve comigo lá na casa do Moisés Soares. Eu estava na calçada sentado, quando ele vai passando e diz, professor, que ele me chamava de professor. Grande Moisés, um grande abraço. Moisés Soares, um abraço, Moisés. Aí ele, pai, você não vai me ajudar não, rapaz, eu estou sobrecarregado, a escolinha aqui no Tamarindo. Eu digo, rapaz, me dá um tempinho aí que eu vou participar com você, dar a minha contribuição. Quando foi no dia seguinte, Você tomou conhecimento do falecimento dele. E aí eu fiquei, na verdade, muito abalado. Acho que foi um choque, né, Fefeu? Acho que para todo mundo. E você tinha um bom relacionamento com o Djalma, o Manfrini também. Eu me lembro que eu tive um bom relacionamento com ele. Eu tinha falado poucos dias antes do acontecimento. Foi muito chocante para mim também. Com certeza, uma tristeza grande, né? Uma pessoa. Por sinal, o abalo maior para nós que conhecíamos de perto é a tragédia, né? Como aconteceu. É como aconteceu, exatamente. O fato foi, na verdade, lamentável, foi né? Super lamentável. Muito duro. A gente duro de aceitar, né? Pra gente sustentar as nossas emoções com o equilíbrio, precisa a gente fazer um discernimento do que aconteceu. Porque não se sabe, na verdade, o que aconteceu. Só se sabe que o fato aconteceu, né? Verdade. Então a gente não sabe e vamos passar para outra, né? O Djalma tinha, na verdade, uma perspectiva de um dia ser treinador do Guarani, né? Ele tinha confidenciado isso? A mim, a você? pessoalmente. E eu dizia, rapaz, será um bom treinador porque você tem conhecimento, você jogou, você sabe das necessidades básicas desses meninos de subúrbia, né? Para você levar para lá, porque você tem que ter, além de conhecimento profundo, né? Você tem que ter uma capacidade de discernir as razões maiores dos garotos alunos, dos garotos atletas da subúrbia sobralense. Muitos talentos, muitas dificuldades, muita ansiedade, muita perspectiva de sonho, e você tem que fazer um trabalho muito profundo para você trazer lá da subúrbia e tirar dos vícios da pelada um jogador para ser profissional. Porque difere demais quando você é peladeiro e você é profissional. A diferença é muito grande. É verdade. Perfeito. Bom, são 21h11, Rádio Educadora do Nordeste. Passa ligeiro demais. Programa Valmir Dias, hoje na apresentação de Francinilson Mota, e o entrevistado de hoje aqui é o nosso amigo Edmilson Mendes Manfrini. Quem está aqui nos dando essa força federal é o nosso querido Fefeu. Manfrini, passado esse momento, né, em relação à questão do Djalma, vamos pensar o seguinte: Guarani de Sobral. Guarani de Sobral já está aí há algum tempo que está na segunda divisão, se eu não me engano já é o terceiro ano. Segundo? Segundo ano.
Segunda divisão. Meu Deus. Quarta vez que já caiu é aqui. Mas eu digo assim dessa anteriormente, 2 vezes que decepção total. Aí eu lhe pergunto, Manfrini, na sua visão, qual o futuro do Guarani de Sobral? Te entusiasma acompanhar o Guarani? Não. Você assim, te entusiasma retornar a ser um setorista do Guarani? Me fala um pouquinho desse Guarani de hoje, por favor. Ô, Fran, o Guarani da segunda divisão aí, eu já não tava. Eu já tava ainda fazendo trabalho. Aí depois eu saí. Primeiro porque eu saí. Primeiro porque a equipe onde eu estou agora não tem mais transmissão esportiva, né? Só programação Mas de pode estúdio. falar, Manfrini, onde é que você tá, que horário? Na Pioneira, que a M, né, que vai ser FM, né? E na Paraíso, lá no Bené. Tá entendendo? Nós tínhamos uma programação de 5 horas, que era um momento esportivo, que saiu da Paraíso, tá na Pioneira, e faço umas luzes e imagens, segunda a sexta, 5 da tarde, né? Não tinha transmissão, a gente não tinha mais cobertura do jogo, porque depois que o doutor Oscar saiu do Guarani, aí, tá entendendo? A oportunidade que teve do crescimento do Guarani tá aí, depois, né? E esse Guarani tem futuro? Rapaz, a situação do Guarani é crítica. O Guarani tem uma situação difícil. Você sabe que no futebol, tudo na vida só se faz com condição financeira boa. O Guarani não tem essa condição financeira boa. O Guarani fez um time da Série D para a Série D, para a Série B do Campeonato Cearense, foi uma decepção. Quando se anunciava os jogadores que vinham para cá, eu sempre dizia, olha, jogadores que vêm para cá para o Guarani, a facilidade que via, 4, 5 jogadores com aquele currículo, jogou não sei aonde, olha, porque, analise comigo aqui, você é o Fefeu. Você é um bom jogador. Você sabe das suas condições, que tem uma condição de jogar uma Série A em outro estado, ou no mesmo estado que você reside, por exemplo. Uma primeira divisão. Você veio para uma Série B cearense? Você dá preferência o quê? Uma primeira divisão. Vitrine, né? Uma vitrine e a condição financeira. Agora não tinha essa condição. Quando veio para cá eu dizia, olha, infelizmente, eu não estava nem com ele dizer o seguinte, olha, eu não acredito nesse time do Guarani. Eu não acredito que esse time do Guarani não vai, porque sinceramente os jogadores que vinham para cá, jogadores que estavam desempregados, que não tinham condição de trazer um jogador melhor para cá. Agora não foi uma decepção. A outra Série B de novo, essa agora também. E para completar, o Guarani se classificou, não sei como, para o quadrangular, e foi o lanterna do quadrangular. Dos 3 jogos que o Guarani tinha que realizar aqui do quadrangular, o Guarani pegou 2 jogos em casa, 6 pontos em casa, ele tinha que fazer o dever de casa, perdeu 2 jogos aqui, perdeu por em casa lá. Tomou 7 gols, fez 1. O Guarani conseguiu ser o lanterna de uma Série B do Campeonato Cearense, que eu não aceito isso, nunca aceitei isso. Porque pela trajetória que eu acompanhei o Guarani de sucesso, cara. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Isso machuca, né, Manfrini? Claro, porque eu acompanhava o Guarani, time do Guarani de primeira qualidade. Aí você tá vendo o Guarani nessa situação, o Guarani, com todo respeito à segunda divisão, eu sempre disse, olha, que me desculpe, pessoal da federação, mas segunda divisão cearense, nada pra mim é a mesma coisa. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando eu vejo cidade do interior aí, eu vou aqui, bem aqui no Piauí, o Alto do Piauí. Cidadezinha pequena, não sei se você conhece. Conheço. Que é simplesmente o tamanho de uma sapê, né? Esse time participa da Série C, Série D, pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí você imagina uma cidade como Sobral, que teve o Guarani campeão na Série D de 2010. Você imagina hoje Sobral tá fora disso, rapaz? O esporte, o Guarani. E quando o Guarani foi campeão, Manfrini, desculpa tá aqui, entendendo? a Chapecoense foi o 4º colocado. Você tá entendendo? Aí para completar agora, o Guarani é lanterna da Série B. Foi para a Copa Fares Lopes, último colocado na Copa Fares Lopes de novo. Tá aí o Iguatu agora na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Santos lá na Vila Belmiro. Mas jogou lá, não jogou? Manfrini, Gol do Alberto de Natal aqui de 1-0, foi jogar com o Santos lá e perdeu. Obviamente, um assunto sempre puxa o outro, Fefeu. Na sua concepção, a gente vê aí, por exemplo, Juazeiro do Norte,
Hoje tem uma bela de uma praça esportiva. Tem, mas infelizmente também a situação lá está difícil. Construíram o Elefante Branco, infelizmente. E casa fora da primeira divisão. Não classificou-se agora, porque classificou-se foi o Horizonte e o Floresta para a primeira divisão. E casa está de novo na segunda. Guarda de Juazeiro nem se fala. E o Crato, deixa aí que ninguém fala mesmo. Barbalha também. É que O Juazeiro está acabado também. É que naquela história, né? Juazeiro do Norte tem um estádio de time de primeira divisão. E não tem nada. E time de segunda divisão. A cidade de Sobral tem um estádio de segunda e terceira divisão com um time de segunda divisão. Porque o estádio do Junco, pelo amor de Deus. O estádio do Junco está do mesmo jeito aí. Ninguém liga pro estádio do Junco. Há muito tempo iluminação não tem. Por quê? Porque não querem fazer. Quem pode fazer sou eu o trabalho. Nem eu, nem o Fefe, nem você. Mas quem comanda Sobral pode, não pode? É só querer. É vergonha, cara. Sinceramente, o estádio do Junco já foi uma praça de esporte, agora está a entregar as baratas. Bom, eu vou deixar mais uma pro Fefeu e tem outras aqui. Manfrini, a gente sabe que você pegar um time de última hora, contratar, você pode contratar o time que você quiser, mas não consegue fazer um grande time. Porque existe a periodização, que é um trabalho de capacitação, de marcação, de saída de bola, de condução, de preparação física e fisiológica, etc, etc. Se você, a periodização é de 3 a 6 meses, para você deixar o time bem afiadinho, para você amolar a navalha. Infelizmente, você contrata um monte de jogadores e diz que tem um time já pronto para disputar uma competição. Isso aqui não existe em lugar nenhum do mundo, só em Sobral. E sem dinheiro também é que não vai mesmo. Aí completa as coisas. É uma coisa puxando a outra. Então, se você não contratar para fazer um trabalho de periodização, ou seja, eu vou explicar. Você contrata jogadores, vai fazer um trabalho de capacidade física, de capacidade técnica, de marcação, né? Você vai acertar as peças. E se você não fizer isso, você vai botar um time só para participar. É o que acontece de vez em quando com o nosso time. Infelizmente, só participando sem nenhum objetivo. Pronto. Objetivo, entre aspas, porque sem objetivo não tem condição de... Porque se nós não centrarmos as coisas, eu vou fazer esse trabalho aqui para que a gente possa alcançar os nossos objetivos lá na frente, de médio e longo prazo. Trabalhos de categorias de base, como eles estão tentando fazer, mas tem que ter recursos financeiros. Outra coisa, a gente tem que, em primeiro, organizar uma cozinha, um centro de treinamento que a gente não tem, é isso mesmo? E os profissionais, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, equipe médica, etc, técnica e etc, mais. Uma coisa... E nós não temos, rapaz. Olha, outra coisa também que eu sou contra, sabe o que é? Por exemplo, o Guarani tem a sua comissão técnica, Guarani pronto, na sua comissão técnica, diretoria e tudo. Aí vem a pessoa, já que é colaborador, está colaborando. Essa palavra aí, eu não concordo com colaborador. Por exemplo, o Guarani tem um fisiologista, um médico, uma coisa... Vai pra lá pra colaborar porque eu gosto do Guarani. Não vinga. Tô certo ou errado? Fortaleza, interessante que nessa ascensão do Fortaleza, o presidente ao roupeiro recebe salário, né? Claro, é uma outra estrutura, é uma outra agremiação, sim, é uma outra... mas se aqui tá sendo feito assim. Aqui tá colaborando, o cara vai no dia que quer. Quando o cara é empregado do clube é diferente, rapaz. Infelizmente aqui a realidade é essa, rapaz. A realidade é essa. Manfrini, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal da rede social, que é o Jonas Mota, o Jô Pinheiro, lá de Irauçuba, rapaz, boa noite, primo, um grande abraço. O Expedito Boa tá dizendo assim, boa noite, queria que o Manfrini escalasse o Fluminense na sua época. Eu não sei se é exatamente isso, Expedito. O Fluminense do Rio. Do Rio? Não com sei. Com Samarone, com Castilho, com todo mundo. O Manfrini, né? Manfrini. Aliás, o Manfrini. Tinha um Manfrini lá? É por agora, isso que eu tá perguntando. Aqui em São Paulo tem o Manfrini, é o meu filho. Ainda Manfrini, ele ainda é o Manfrini mesmo. É de Milson mesmo Manfrini. Por que Manfrini? Porque eu acompanhei muito o Manfrini do Fluminense. Tá. Então agora eu entendi a pergunta aqui. Aí,
Grande abraço, Expedito. O estilo era mais ou menos parecido. Acharam, aí pegou o Manfrini e hoje é o nome de guerra. Agora, o nome Manfrini mesmo que tem é do meu menino que eu coloquei, é Endel Manfrini. Ei, Manfrini. Deixa eu fazer um desafio aqui. Eu pedi aqui um histórico aqui, mas o arquivo ainda não tem. Fefe, quando eu comecei a acompanhar a Rádio Educadora, e pra mim era uma realização ir lá pra frente da cabine de rádio, tava lá Valdo Mesquita, Djalma Oliveira, William Vasconcelos, Márcio Souza e na pista Edmilson Manfrini. E aí, Manfrini, era uma das coisas mais bacanas, emocionantes, quando o Guarani fazia o gol e você fazia aquela tabela com o Valdo Mesquita. Né? O Valdo começava e tal, o jogador vai por não sei pra onde. Festa da tribo. Festa da tribo. Manfrini, fazer um desafio aqui que nem um Faustão, quem sabe faz ao vivo. Como é que era? Valdo Mesquita grita gol e é festa na tribo do Cacique. A festa da tribo do Cacique, garotinho. Pela ponta direita, Dedeu fez o cruzamento por aí, estava na área de Cuca Legal, mandou para o fundo do barbante, a rede balançou. E o placar mudou no estádio do Junco. Guarani de Sabal tem um. Eu vou aproveitar aqui a deixa dele aqui. Rapaz, eu vou que emendar. coisa boa. Desses locutores esportivos que você trabalhou, aqui em Sobral tinha belos narradores esportivos. Que tinha o prazer de trabalhar. Grandes speakers, né? Nós tivemos Vila Marques. Vila Marques, trabalhei com ele. Pronto. Trabalhei com ele. Zé Maria Félix. Não, com Zé Maria trabalhei com ele. Moésio Loyola. Valdo Mesquita. Essa gente, quem é o maior e melhor narrador esportivo da região noroeste do estado? Gigante da comunicação. Valdo Mesquita, olha, o Valdo Mesquita, rapaz, eu me dei muito bem com o Valdo. Fala, garotinho. Como é que é? Repita aí. Aí ele pegava e dizia assim, o Manfrini, fala, garotinho. Pois é, garotinho, tá, o lance, era legal demais, olha, nem precisava mais. Rapaz, era pra ter esse arquivo aí, Adel. Não precisava mais combinar nada. Inclusive aqui na Rádio Educadora tinha os gols do Guarani contra o América de Manaus, né? Que eu nem gravei esses gols aí. O Valdo era fantástico, era fora de série, né? E eu combinei com o Valdo quando ele dizia fecha na tribo, e eu te completava, né? E o gol, a rede balançou e o placar mudou. E o placar tá agora! Não, tá na. E o placar mudou, né? Que eu dizer, inclusive o Tony Silva da Sociedade, ele dizia, tá na área, tá no placar. E eu mudei só o estilo, né? Só um jeito Das equipes que você já trabalhou, se é que você quer dizer, né? Fica à vontade. Os melhores integrantes, a melhor equipe, nome que você já trabalhou. Esse cara, esse daqui foi a melhor, foi a que teve a maior audiência, que tinha o maior apelo popular, do narrador ao repórter. É a Educadora, gigante da comunicação. Foi 11 anos, só que 11 anos. Nomes. 4 anos na Caiçara, né? Porque parece a Caiçara, eu, o William, era o Gilvan, tava lá, né? Gilvan Aragão também era um bom narrador. Agora, depois da Tupinambá, o Valdo Mesquita, e aqui na Educadora por 11 anos, 2 anos na Tupinambá, né? Quem trabalhou, vamos lá. Valdo Mesquita. William Vasconcelos. Vilmar Almeida. Oh, Márcio Souza. Djalma Oliveira. Depois você chegou, né, também. O Moisés Soares estava começando muito bem, teve com a gente, apesar de pouco tempo, mas teve com a gente, né? E foi realmente pessoas que a gente trabalhou, que a gente se dava muito bem, né? Que o negócio pegou, né? O negócio pegou. Agora o gigante da comunicação, meu amigo, tenho saudades. Tem saudades, né? Tenho saudades porque foi 11 anos, né? Trabalhando ao lado do Valdo, do William, do Djalma, o Márcio Souza, pra mim, dos protagonistas. Dá saudade até das brigas, não dá não? Dá saudade até das brigas, não dá não? É que lá tinha mas era até bom, né? Que porque eu tô pra conhecer uma equipe esportiva que não briga. Rapaz, meter o esporte mas é uma no briga meio boa. Tem que ter pau, não tem esse negócio não. Dentro do esporte tem que ter pau, porque a tua opinião não é igual a minha, nem a minha é igual a sua. A rede balançou e o placar mudou e está no ar. Está no ar. O Tony Silva dizia assim, está no ar, está no placar. Eu, para não imitar ele, inventei diferente. Tony Silva da Sociedade, né? Eu até falei para ele lá, quando a gente estava conversando com ele lá no Castelão, quando o Bahia veio jogar com o Fortaleza pela Copa do Brasil. Cara, que riqueza. A minha trajetória foi boa, sabe por quê?
porque é um sonho que realizei, além de fazer parte do rádio, realizei um sonho que eu jamais poderia imaginar de conhecer radialista, de profissionais do rádio, de categoria que eu conheci, trabalhei com os caras e conheci com os caras. Tem muita camisa de futebol? Tony, o menino o Roberto Tomé, que hoje está na Record, você lembra do Roberto Tomé, aquele repórter? Lembro, ainda Você tá tem a na gravação com ele, que eu trabalhei no jogo Brasil e Peru, o jogo internacional que eu trabalhei, o Brasil esperando para a Copa de 94 Estados Unidos. Eu, o Hamilton Furtado e Gilvar Aragão. Eu não era ainda profissional, mas arranjaram lá o Adelso Maia, que era presidente. Grande Adelso Maia. Saudosa memória, o Adelso Maia arrumou lá um jeito lá, eu cobri a seleção do Peru. Eu fui cobrir a seleção do Peru nesse jogo, Brasil e Peru, Brasil gol de 4-0, 3 gols do Charles, que é do Bahia, e um do Bebeto. O Bobô, até jogar também no Bahia, o Bobô, você tá entendendo? Aí me colocaram, o amigo disse, rapaz, na frente tu vai cobrir a seleção do Peru. Eu, rapaz. Agora. Como é que eu falo peruano? Como é? Sim, Espanhol? O treinador era o Pepe. O auxiliar do Pepe era brasileiro. Eu fui pegar a escalação lá e ele me deu. E os nomes, da hora de. Não, eu dei os nomes do direitinho. Foi, dei. Me lembra do nome aí? Eu sei que foi o Hurtado, rodada boa. 4-0 4-0 pro Brasil lá do Castelão. 94, Eita, 93. tá bom. 21 horas e 28 minutos. O programa é Valmir Dias. Hoje estamos aqui entrevistando o nosso amigo Manfrini, ao nosso lado, o nosso Fefeu. Fefeu, considerações finais. Considerações finais. Cara, que programa massa. Adelson Maia, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais. Da PCDEC. Da PCDEC. Ele, na palestra dele, quando eu fiz o curso. Dá abraço também, né? Associação Brasileira dos Clubes Esportivos. Ele dizia assim: a ética, o profissionalismo, a altivez e a imparcialidade deve estar sempre à frente dos veículos de comunicação social. Esse foi um grande presidente, né? Ele dizia isso: a ética, a altivez. E agora nós temos também um presidente muito bom também, o Alano Maia. Alano Maia, o que é dele? O Alano Maia não é só mesmo. Não é da família, não? Né? E tem aqui o nosso Carlos Torres aqui, que é de Sobral, que é representante da PCDEC. Manfrini. Que foi reeleito agora, né? Manfrini, pra gente finalizar, a última pergunta, o Expedito tá perguntando qual o melhor comentarista de todos os tempos do rádio de Sobral. Comentarista? Tivemos excelentes comentaristas. Sebastião Albuquerque foi um dos comentaristas muito bom. Primeiro, Sebastião. Me dá, sei lá, 3 nomes aí, sabe? Eu vou dizer os 3 nomes. Sebastião Albuquerque, Franci Apoliano, que era da Educadora, do José Maria Félix, lembra? Lembro. Um baita comentarista, meu amigo, gente boa, que eu tive o prazer de trabalhar no jogo dele, no jogo também com ele. E o Djalma Oliveira, o saudoso Djalma Oliveira. Os 3 comentaristas, teve outros também, mas os 3 melhores comentaristas que realmente entendia bastante, era bom mesmo. Muito bacana. Fefeu, suas palavras finais. Mas agradecer o convite que você me fizeram para vir aqui conversar e papear com meu amigo Edmilson Mendes Manfrini. Para mim, motivo de alegria e satisfação. Fefeu está se despedindo agora, só que me lembrei aqui do detalhe aqui do Coach Fefeu, jogando Fortaleza e São Paulo. Fefeu tomou, não sei se foi cartão amarelo, diga quem foi que o Fefeu pegou e chega, entrou em campo para marcar ele, onde ele ia, Fefeu ia atrás. O Pedro Rocha, uruguai, da seleção uruguaia, que joga no São Paulo. Time do meu São Paulo. Eu não sei nem como é que tá o jogo de São Paulo agora, tá jogando contra o Sport. Era Dario Pereira, Chicão e Pedro Rocha. Todos os 3 de seleção. Os 3. A Folha de São Paulo a Folha de São Paulo é aquele outro que tem lá, né? Estadão. Fefeu, o melhor jogador em campo. Aí saiu o Fefeu, que batia muito, aí então tem. Depois outro volante, Toninho Barrote, aí. O Barrote, eu só me lembro daquele jogo de 94. Oh, meu Deus do céu, aquele pênalti contra o goleiro Chico. Rapaz, aquilo ali eu tô traumatizado até hoje. Oh, meu Deus, quando eu vi o Barrote. Olha, quando eu vi o Barrote dando 2 passos, meu amigo, eu digo, rapaz, 2 passos, um Chico gigante, né, daquele lado da trave, do lado do centro. O problema é que ele telegrafou, sabia onde era que ele colocou e foi lá e tirou. Rapaz, olha, me dói até hoje 43 minutos do segundo tempo, tava 1-1, o Guarani se jogo era campeão.
Olha que coisa de doido. Manfrini, meu amigo, muito obrigado. E para mim, assim, foi uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente, né? Hoje substituindo o Valmir. E de verdade, para mim hoje é uma grande realização estar aqui com você. E muito obrigado, rapaz. A recíproca é verdadeira. Eu que lhe agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Parabéns pelo programa. Meu amigo Potência, parabéns aí pelo programa. Adesso Gomes, um abraço, foi um prazer conhecê-lo, viu? Fefeu, a gente sabe, Fefeu nem se fala, né? Não, Fefeu a audiência é fantástica, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e me coloco à sua disposição para outras oportunidades. A gente bater mais um papo legal aqui na Educadora FM, essa rádio que eu tenho uma admiração e tenho... Você se sente em casa, né, Manfrini? Me sinto em casa, porque eu trabalhei aqui 11 anos, né? 11 dias. Mande um abraço pro Padre Lucas, viu? Que ele tá aí. Padre Lucas, meu amigo Padre Lucas, meu diretor Padre Lucas, um abraço. Tudo de bom. Satisfação muito grande, viu, o Framota? Muito bem. Então parabéns pela apresentação do programa. Muito obrigado. Quem sabe, quem não sabe bate palma. Bom, eu quero agradecer aqui a todos os nossos ouvintes, nossos internautas, mas em especial ao Valmir, que nos deu essa oportunidade, que está numa programação de ordem pessoal. Eu quero aqui agradecê-lo, muito obrigado. Espero ter substituído a altura, fizemos o máximo da gente. E obrigado também ao nosso querido Fefeu, obrigado mais uma vez a você, Manfrini, ao Adelson, e em especial aos nossos ouvintes, que como sempre diz você, é a razão do nosso sucesso. Sem nossos ouvintes, somos nada. Exatamente. O ouvinte está em primeiro lugar. Então, pessoal, boa noite, um grande abraço, Deus abençoe a todo mundo. E toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, até as 9h30, até 9h30, né? O Adelson tá sendo legal com a gente passou aqui os minutinhos aqui. E todos, Deus no coração, lembre-se, Deus no coração, porque sem Ele, simplesmente nós não somos nada. É a cara do Manfrini. Deus é Deus. Um grande abraço e toda quarta-feira, programa Valmir Dias, começando às 8 até às 9h30 da noite, sempre com um grande convidado. Grande abraço a todo mundo. Deus abençoe e tenha uma excelente noite para todo mundo. Tchau, tchau.